Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira, Dia dos Namorados. Um dia romântico, um dia muito especial. Meus cumprimentos aí a todos os namorados, casais que estão hoje celebrando um dia especial. E nós aqui do Conexão Campo Cidade estamos aqui celebrando mais uma semana importante para o agronegócio e a gente vai debater aqui temas muito relevantes. Portanto, peço a atenção e a audiência de vocês para nos acompanharem até o final do programa. E estão comigo aqui hoje meus colegas de bancada, Tejon, Antônio da Luz e Letícia Jacinto. E eu quero jogar a bola de cara aí para você, Tejon, porque você está chegando do Mato Grosso, esteve lá semana passada, sei que você ficou encantado com muita coisa bacana que você viu lá, e o que você pode compartilhar conosco nas visitas que você fez nesse estado maravilhoso que representa cerca de 1/3 de toda a produção do agro brasileiro. Grande Marcelo, Antônio, Letícia, nossos internautas, olha, é fascinante o Brasil. Eu estive em Colíder, no Mato Grosso, Nova Canaã do Norte, Alta Floresta. Eu vi ali um desenvolvimento simplesmente extraordinário de toda a sociedade, viu, Marcelo? Tudo que envolve o agropecuária com estruturas modernas lá da sociedade urbana e um crescimento extraordinário. Cidades que começaram agora praticamente e já se desenvolvendo. E eu queria deixar aqui um grande abraço aos pioneiros, viu? Eu conheci lá o seu Mário Wolff, um homem que foi para lá em 1975, construiu uma propriedade agropecuária que é uma propriedade de integração lavoura, pecuária, floresta, primeira do país, lá no bioma amazônico, em Nova Canaã do Norte. Seu Mário, de 75, hoje sua família, seus filhos, o Daniel, fazem um trabalho genial. E lá em Colíder, o prefeito Emerson. Muita atenção, né, que o pessoal está tratando lá com o prefeito para que as estruturas, principalmente estruturas de armazenagem, possam ser viabilizadas. Então, eu queria mandar um abraço lá para o Pavone, para o Diego Bellarmino, outro jovem extraordinário, o prefeito Emerson, o secretário de Indústria e Comércio, Lourenço Aparecido, que me disse uma coisa, meu caro Marcelo, Antônio e Letícia. Quando você compra um carro sofisticado, um Toyota, o couro que está lá é um couro originado em Colíder. Eu não sabia. O Moia, presidente do sindicato, ou seja, um pessoal genial. E quero mandar aqui um outro abraço para o Odir Nicolodi, outro camarada que é daqueles pioneiros, maluco, realizador, empreendedor, criando lá Santiago do Norte, trabalhando agora lá em Paranatinga, que é uma das regiões que mais está crescendo e precisando também do apoio da sociedade, prefeito de Paranatinga. Ou seja, é minha mensagem aqui para esses pioneiros, essa gente que desbravou esse país e hoje nós temos lá a grande realidade para a gente dobrar, e realmente dobrar o agro de tamanho nos próximos 10, 12 anos. Parabéns, pioneiros, parabéns, caçula, lá de Santiago do Norte. Genial essa turma aí. Um grande abraço a eles, viu, Marcelo? Ô, Tejão, e todos eles assistem toda semana o nosso programa aqui, não é isso? Estão assistindo. O Diego, a turma toda, eu falei, vou dar um alô para vocês, e assistem mesmo. Marcelão, olha, o Notícias Agrícolas, Conexão Campo Cidade, esse time aqui que a gente está reunindo aqui dos nossos colegas, é muito legal. Tem sido uma fonte de uma interface, Marcelo, muito legal, porque a gente tem aqui uma posição muito lúcida, muito sóbria, não é? E o pessoal está nos acompanhando de fato, Marcelo. Parabéns, viu? Tejão, eu queria colocar um ponto aqui para a gente conversar também, e eu vou pegar a mesma linha sua aí,
Eu estive no sábado na Unesp, em Jaboticabal, junto com meus colegas da agronomia, veterinária e zootecnia, comemorando 45 anos de formado. Então, foi um prazer enorme encontrar os colegas, relembrar velhos tempos, e como é bacana esse tipo de comemoração. Então, eu acredito que a gente vive num mundo hoje tão estressante, com tanto problema, e muitas vezes a gente não tira um tempo para curtir esses momentos maravilhosos, que é estar ao lado de coisas e de colegas, de amigos que fizeram parte da nossa história, né? Queria mandar um abraço para todos eles lá, que todo mundo assiste também o nosso programa toda semana. Mas eu queria aproveitar esse gancho e colocar um assunto aqui em discussão. Eu frequento muito as universidades americanas. As universidades americanas, elas são poderosas, elas têm recursos, elas têm uma integração enorme com a iniciativa privada, elas têm instalações maravilhosas. Por exemplo, a nossa Unesp tem uma instalação muito bacana, tem um nível de ensino maravilhoso, mas a gente percebe que há uma distância ainda bastante grande de tudo que a gente sente lá nos Estados Unidos com o que a gente sente aqui. E aí eu pergunto para vocês, por que nos Estados Unidos pessoas bilionárias ou milionárias deixam a herança para a universidade? E as universidades são ricas, porque recebem várias heranças, várias doações de pessoas muito ricas e que valorizam demais o significado da universidade, e aqui no Brasil não acontece isso. Eu não conheço, é raríssimo histórias, claro que existe, mas são raríssimas histórias de pessoas bilionárias ou milionárias que deixaram suas fortunas para as universidades que estudaram, ou de pessoas que têm essa condição e não fazem doações para estruturar as universidades. Alguns casos existem, Marcelo. A Exalc é um. A Exalc é uma. Isso eu sei, sabe, Tejon? Mas isso, nós precisamos debater isso mais aqui, bater nesse ponto mais. Nós precisamos fortalecer as universidades brasileiras, isso é um desafio que nós temos. Agora, as universidades também precisam se abrir mais para a integração com o setor privado. Marcelo, tem um caso que me veio à mente aqui, até de um associado nosso. Ele doou uma grande área para a Exalc, para ser um centro de experimentação, e a gente esteve lá filmando para uma grande editora, né? E eu não tive nessa filmagem, não posso dar maiores detalhes, mas eu sei que essa área esteve invadida pelo MST no último mês. Então, eu acho que a gente, por ser do governo, por ter sido doada, ela teve essa invasão. Então, acho que talvez pode ser um dos motivos aqui também de desânimo. Tinha bastante pesquisa nesse local e a insegurança da propriedade privada traz esses transtornos no Brasil, né? Mas você falou de universidades, né, unidas, né? Falei um pouquinho a semana passada do lançamento da Agroteca, e nessa semana o Conselho Científico de Agro Sustentável, CCAS, disponibilizou todo o material dele para a gente trazer para a biblioteca virtual também. Então, é uma junção desses centros de pesquisa para informação boa, para educação, que eu queria destacar aqui. E no assunto do Tejon, eu estive lá no Mato Grosso também, e uma coisa que me marcou foi entrar no táxi e ele falar assim, dona, aqui tudo dá certo. Aqui você traz uma padaria, dá certo. Você monta um restaurante, dá certo. Você vai ser taxista, dá certo. E a gente vê os IDHs altíssimos, né? Mais altos do Brasil, onde esse agro se desenvolveu. E onde antes era nada e virou muita coisa, né? Então, são pessoas que, com a força do trabalho, né, e com a dedicação, fazem desse país um país melhor, né? Uma construção melhor. Aí, Letícia, indo a Colíder, vá no restaurante Alecrim, que você vai ter um terroir delicioso. Uau. Ainda fazem coisas geniais lá, viu? Mas o Marcelo
está fazendo uma provocação muito correta. É incomparável os investimentos, eu diria, de toda esta área de fortunas com relação a investimentos em academias, universidades. Vamos registrar aqui, Fundação Sunji Nishimura, um trabalho extraordinário. A Exalc foi uma doação também da família lá, que deu todo aquele campus. Então, temos alguns exemplos, mas é muito distante, sim, Marcelo, Antônio. A gente precisava muito mais, e muito mais presença da iniciativa privada também junto com as universidades, Marcelo. Antônio, você quer comentar alguma coisa? Quero sim, Marcelo. Primeiro quero te dar boa tarde a você, a Letícia, ao Tejon. O Tejon e você que estavam aqui há 2 semanas atrás estavam aqui no Rio Grande do Sul, agora já um já estava em Boticabá, o outro já estava lá em Colíder, que coisa boa. O Brasil merece tê-los aí andando em todos os lugares. Em educação, eu sempre quero falar depois da Letícia, que ninguém mais que ela entende desse assunto. Eu não sei, Marcelo, por que isso acontece, mas eu tenho alguns palpites. Acho que o primeiro deles, sem dúvida, nós temos um background completamente diferente, né? O brasileiro é uma coisa, o americano é outra coisa, nós temos uma cultura diferente. Mas também o fato da universidade ser pública, ela termina não sendo de ninguém. E se não é de ninguém, não é minha. Existe um pouco esse sentimento. Não só com a universidade, mas também como em todo o setor público, né? É uma forma que a sociedade, em média, enxerga. Outro ponto que eu acho relevante é o seguinte: vocês sabiam que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é o 3º maior orçamento do Estado, só perde para o governo do Estado, para a Prefeitura de Porto Alegre, depois da Universidade Federal? É muito dinheiro público que é jogado nela. Muito dinheiro público. Se ela tem sido eficiente ou ineficiente, são outros 500. Mas é muito dinheiro. Muito dinheiro. 3º maior orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. E eu vou contar para vocês uma passagem que teve comigo. Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é a minha casa, não tem a menor dúvida disso. Adoro a minha universidade, tenho excelentes lembranças e entendo que fui muito bem formado na minha universidade, onde eu sou grato. Mas a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela e as demais universidades brasileiras, elas nos ajudam a nos formar e não a enriquecer, como é o caso lá dos Estados Unidos. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fiz a minha graduação, fiz o meu mestrado, e na hora de fazer o doutorado, a resposta da universidade foi o seguinte: ou você sai e vem ser dedicação exclusiva aqui, pede demissão da Farsul, vem ser dedicação exclusiva, mão de obra barata para professores, ou então você não pode fazer doutorado aqui. Então, eu não fiz doutorado lá, fiz doutorado na Pontifícia Universidade Católica, porque eu não pude fazer lá, uma universidade que é pública. Eu deixaria a minha herança para eles, por quê? Segundo ponto, tenta pegar uma universidade e chamar ela pelo braço, e a Exalc, tá? A Exalc, ela é uma ilha, ela não representa a média das universidades brasileiras, mas chega para eles e fala a seguinte pontuação: olha só, eu pago aqui a bolsa de X bolsistas, mas eu quero que vocês pesquisem isso daqui, que é algo do interesse meu, da minha empresa. E eu estou disposto a pagar essa pesquisa. Experimenta fazer isso para ver o tipo de resposta que você vai ter aqui. E faz a mesma coisa lá numa universidade americana e vê a resposta que você vai receber lá. Ou seja, a universidade, ela não te forma apenas como um aluno. Ela te forma, ela passa a vida inteira te formando. Ela ajuda na formação da sua empresa, no seu negócio, ela pesquisa contigo, ela te ajuda na gestão, ela te ajuda em N aspectos da tua vida, e não apenas na graduação. Aqui a gente recebe um canudo e vai embora. Nem mais o e-mail da universidade, isso eu achei assim uma grosseria enorme.
Passou um certo tempo, eu recebi um e-mail, seu e-mail aqui da universidade não vai ser desligado, porque você não é mais aluno. Mas eu sou um ex-aluno, eu sou membro de uma comunidade, como é que vai me expulsar? Teu e-mail vai me cortar? Pois é. Então, ou seja, a relação que nós temos com as nossas universidades é diferente da que o americano tem com as universidades. Mas as universidades americanas tratam o povo americano, e não só os americanos, todo mundo que faz graduação, mestrado, doutorado lá, de uma maneira muito diferente que as nossas universidades tratam os alunos e ex-alunos aqui, inclusive as universidades públicas, que recebem toneladas de dinheiro, como é o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cujo orçamento só perde para o governo do estado e a Prefeitura de Porto Alegre. Antônio, belíssimo diagnóstico. Concordo com os seus comentários aí plenamente. Você foi muito feliz na sua análise e você conseguiu explicar 90% dessa diferença. Eu não tenho dúvida que está aí nesses pontos que você colocou. Marcelo, posso colocar um contraponto aqui? Sim, claro. Você esteve em Unesp Jaboticabal. Sim. Lá existe um homem chamado professor Ferraldo, totalmente aberto a receber iniciativas privadas, ideia de pesquisas. Pelo contrário, ele clama por isso. Então, eu estou achando que talvez esteja faltando maior divulgação dessas coisas. O professor Ferraldo, de Jaboticabal, é um homem que eu quero coisa. Venham para cá, me tragam solicitações de pesquisa. Vamos formar núcleos de pesquisa com os nossos alunos e tal. Então, eu não sei. Não, Tejon, eu não disse especificamente a minha universidade que ela não é aberta. Claro que ela é aberta, eu concordo, você citou um nome aí, e como ele, existem vários outros professores lá que participam intensamente de pesquisas integradas à iniciativa privada. O grande ponto aqui é que Exalc, Unesp e outras poucas são exceções da regra, porque a maior parte é exatamente esse perfil aí que o Antônio descreveu, né? Experimenta querer influenciar ou pedir uma pesquisa, toda essa dificuldade aí, né? E isso distancia o empresário e no dia que ele vai fazer o testamento, ele não lembra da universidade para deixar um pouquinho. Lembrando que a Unesp e a Exalc são do Estado, né? Elas não representam bem a realidade que eu estava falando da rede de universidades federais, que são um pouco diferentes. Eu não conheço a realidade do Estado de São Paulo. Mas é isso aí. Aproveitando esse gancho aqui, eu queria colocar uma outra experiência, como o nosso programa aqui é Conexão do Campo com a Cidade. Eu vou colocar uma coisa da cidade aqui que eu estou encantado. No domingo, ontem, eu fui fazer uma caminhada no Parque Ibirapuera. O Parque Ibirapuera, depois que foi privatizado, faz inveja. Se o Central Park de Nova York, quem administra o Central Park, vier visitar o Parque Ibirapuera, vai ficar com inveja. Organizado, seguro, cheio de iniciativas, um punhado de integração da iniciativa privada com a população, marketing de comunicação, que o Tejon adora, feito pelas empresas patrocinadoras, atividades desportivas de diferentes tipos, as famílias inteiras lá participando, integrando, um padrão de atendimento, de lixo, de descarte de produtos, tudo. Gente, é uma referência. Nós temos que reconhecer esse trabalho maravilhoso que essa empresa chamada Urbia, que é a responsável por administração lá do Parque Ibirapuera. Eu, sinceramente, estou encantado. E isso deveria... Nós temos muitos prefeitos aqui que nos assistem do interior, aí, deveria inspirar outras iniciativas
para a gente juntar cada vez mais a iniciativa pública com a privada para a gente fazer o nosso país desenvolver mais rápido. Verdade. Olha só quem apareceu ali no nosso chat ali, ó, o Diego Belarmino, dando um abraço aqui para o Tejon. Colíder, eita! Adoraram a presença dele. Olha, Diego, eu vou dizer um negócio para ti. Aonde o Tejon vai, todo mundo adora e todo mundo depois fica botando foco nas batatas. Pode ter certeza. Beleza. Antônio, e como você viu aí esse PIB novo aí do Focus de hoje? O pessoal do Ministério da Fazenda, alguns técnicos já estão falando que existem sinais evidentes que poderá até superar 2,4% de crescimento esse ano. Como é que você está sentindo, na sua visão, essas perspectivas melhores para o PIB brasileiro? Bom, Marcelo, muitas pessoas que participam do relatório Focus, e eu vejo porque a gente observa as projeções para o agro, né? Nós vemos que tem um desvio padrão bem grande, tem muitas pessoas que não têm a correta ciência do setor, da sua representação e do que ele pode fazer com o PIB. Então tem muita gente revisando PIB para cima e bem para cima, em virtude do resultado do agronegócio em particular. Lembrando que a indústria faz 2 trimestres que está negativo, ou entrou em recessão, e o setor de serviços crescendo bem pouco. Agora, a grande notícia para mim, honestamente, tem sido os resultados da inflação. E aqui nós temos que aproveitar quando os fatos acontecem para aprendermos com os fatos. E dar os parabéns para o presidente do Banco Central, né? Esse é o ponto que eu ia chegar. O presidente do Banco Central, né? O presidente do Banco Central não ganhou o título de melhor banqueiro central do mundo por mecanismos internacionais de graça. É porque ele realmente fez um trabalho belíssimo. O Brasil começou um ciclo de alta de juros antes, estabilizou antes e provavelmente vai começar a baixar os juros antes. Tem gente que não acredita, que acha que juro é para dar dinheiro para banqueiro, para rentista. Gente, isso não é verdade, gente. Qualquer pessoa que... O dito rentista, que é aquela pessoa que vive de investimentos, de renda, esse cara não ganha, esse cara não trabalha para ganhar CDI, pessoal. Esse pessoal não trabalha para ganhar taxa Selic, isso é uma besteira, não faça isso, não pensa isso, gente. Isso é um discurso sindical dos anos 80, anos 90, nós estamos em 2023. Olha o resultado dos bancos em Selic alta e olha o resultado dos bancos em Selic baixa. Olha o resultado de corretoras que são abertas, tipo a XP, que é uma empresa aberta. Olha o resultado delas com Selic alta, olha o resultado delas com Selic baixa, para vocês verem que se ganha mais dinheiro com Selic baixa, ou seja, Selic alta é um remédio, e como todo remédio é ruim, ninguém gosta de tomar. Só que nós começamos a tomar o nosso remédio antes, e em abril do ano passado, Marcelo, nós estávamos com uma inflação de 12% no acumulado em 12 meses. 12%. Hoje está 3,94%. Tivemos uma grata surpresa na leitura do IPCA, que saiu na semana passada, quando o mercado projetava 0,33, veio 0,23. Segundo mês que vem abaixo da expectativa. E na semana retrasada, nós tivemos o IGPM, que é uma inflação não ao consumidor, mas no nível do atacado, bem como o IPP, também é um índice de preços ao nível do atacado. E eles vieram com deflação, de novo. Ou seja, isso sinaliza entre atacado e consumidor tem um tempo. Ou seja, 2024, nós provavelmente teremos inflação, se não cravada na meta, muito próxima da meta. E a inflação agora em 2023, nós só não teremos ela dentro das bandas em virtude que agora no segundo semestre nós vamos comparar preços de combustíveis reonerados com o período que tinha sido desonerado no ano passado. Então eu tenho uma base de comparação que não favorece. Agora, hoje, a nossa inflação está em 3,94, medida pelo IBGE. Ou seja, isso é mérito de um bom trabalho que fez
o Roberto Campos Neto e todos os diretores do Banco Central que compõem o colegiado, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Canadá, semana passada, aumentou juro. Austrália, 2, 3 semanas atrás, aumentou juro. O Banco Central da Europa vai fazer pelo menos mais 2 altas. Estados Unidos dificilmente baixam juros esse ano. E nós que estávamos com uma perspectiva de baixar juro no último trimestre, já surge uma possibilidade, ainda não majoritária, nós já temos uma possibilidade de baixar juro no terceiro trimestre, ali em setembro, agora em setembro. E isso tudo por um trabalho muito bem feito, focado, não dando bola para o ambiente político, fazendo o que tem que fazer por parte do Banco Central. Então, quem não acredita que aumento de juros diminui a inflação, está aí para ver. Eu só conheço 2 países que não acreditam nisso: Argentina e Turquia. E aqui no Brasil nós temos várias pessoas, eu não vou ficar citando, só vou passar aqui citando colegas, coisas que eu não faço. Mas observe você, nosso telespectador do Conexão Campus Cidade, veja só, quem não acredita que juro é para baixar a inflação, do ponto de vista da ciência, é negacionista. Ela não concorda com o que o Banco Central brasileiro está fazendo, o americano, o europeu, o australiano, o canadense, enfim, todo mundo desenvolvido faz uma coisa, mas o certo é o heterodoxo negacionista que nós temos aqui. Antônio, você prevê uma baixa a partir de setembro? Não, eu acho que tem uma possibilidade de começar a baixar a taxa de juros a partir de setembro. Tem uma possibilidade. Eu queria aproveitar e tentar levar agora, a partir dessa provocação do Marcelo, dessas conclusões extraordinárias do Antônio, qual é a opinião aqui do Conexão Campo e Cidade? Que realmente eu acho que nós podemos extrair aqui um sumo, porque eu tenho ouvido muito nas minhas andanças muita preocupação. A saca da soja estava 170, agora está 110, não sei o quê. O milho, vocês sabem, estava 90, agora está 30, não sei o quê. E uma grande preocupação, os custos continuam elevados. Qual é o conselho, né? E aqui nós temos o Antônio, o Marcelo, a Letícia. Conselho, o que eu digo, o que eu devo dizer? Nós devemos dizer. Produtores, produtoras, né? Nós estamos entrando num ano, ele vai ser desse jeito. E qual é a perspectiva? Agora, na Ucrânia, está uma outra promessa de quebra violenta de novo lá da produção. Qual é o recado que nós temos que deixar aqui hoje para os nossos internautas, gente? Muito bem colocado por você. Eu acho que, dessa forma que você colocou, possibilita com que a gente faça uma análise e dê nossa recomendação. Vale a pena ressaltar aqui que ninguém de nós tem bola de cristal para ter certeza absoluta de tudo que vai acontecer no futuro. O que nós vamos falar são coisas que os cenários mostram, onde as possibilidades de que as coisas aconteçam sejam bastante altas, então a gente se sente confortável de fazer essas colocações. Bom, eu vou começar aqui dizendo o seguinte: a gente tem um ano com desaceleração do crescimento da economia, mas com crescimento, né? Aquela possível recessão que se falava e tal, não está acontecendo. Nós vamos crescer pela OCDE esse ano no mundo 2,7% e o ano que vem 2,9%. Pelo Banco Mundial, nós vamos crescer 2,1% e 2,4% o ano que vem. Então, independente dos 2 fatores, nós temos crescimento econômico. Um pouco abaixo dos níveis históricos dos últimos 20 anos, que é ao redor de 3,8%, mas em crescimento. Então, isso já é um ponto que nós temos aqui ventos soprando a nosso favor. Segundo, a economia brasileira vai crescer também entre 1,8% e 2,4%. Também é um outro fator de vento soprando a favor, né? Quando a gente olha agora os preços,
A soja e o milho caíram muito de preço, né? Por causa de N fatores econômicos, juros altos, desaceleração da economia, desemprego, queda de demanda e etc. Vamos olhar agora a safra 23-24. Nós temos uma queda significativa do custo dos insumos que estava ocorrendo. Nós temos o preço que caiu de 170, de 180 para 110, 120, mas se você fizer o barter da troca do seu commodity pelos seus insumos, o barter está muito próximo da safra passada. Então, primeiro conselho, compre os seus insumos em operação de barter, que você já faz um hedging do custo dos seus insumos. O restante, fique atento ao crescimento da economia global, da economia chinesa, fique atento à guerra da Ucrânia e da Rússia, que pode intensificar, que pode influenciar esse processo. E, em alguns momentos, nós vamos ter janelas de oportunidades de recuperação de preços, porque, por exemplo, Estados Unidos, nesse momento, está com perspectivas de seca ou de menos chuva em algumas regiões importantes agrícolas lá. E a soja, de manhã, quando eu olhei, ela estava muito próximo de $14 o bushel. Há uns dias atrás aí estava 12 e pouco. Quer dizer, $14 o bushel não é um preço tão ruim. Quem sabe não se poderia fixar aí 10, 15% da sua safra, que está em aberto, que não foi feito no barter, né? E ficar acompanhando o mercado, a safra, os principais fatores que vão afetar o preço é a safra norte-americana, a demanda chinesa e o câmbio. Fique atento a essas questões. E quando surgirem as oportunidades, façam fixações parciais. Não tentem acertar na mosca, tentem fazer uma média de comercialização boa. Essa é a minha opinião, pessoal. Marcelo, Opa, Letícia chamou? Tejão? Não? Sou eu? Bom, complementando apenas, porque a sua fala eu endossaria, ou falaria na mesma linha, Marcelo, eu só traria algumas considerações. Em primeiro lugar, o produtor precisa entender que a grande queda do preço da soja não aconteceu no mundo, aconteceu no Brasil, só. Isso é importante ficar claro. E isso aconteceu porque nós não temos infraestrutura para receber todo esse produto. Então tinha gente colhendo e não tendo sequer onde botar o produto. Se você é comprador numa situação dessas, o que você faz? Outro dado que nós temos que levar em consideração, e eu falei aqui quando estávamos no olho do furacão, inclusive eu botei lá no meu TikTok lá o corte do Conexão, está com mais de 160 mil visualizações, eu coloquei lá no olho do furacão, gente, ali ó, entre julho e outubro nós deveremos ter uma chance de vender melhor, porque uma hora vai cessar essa super oferta. Agora vem o milho vai desintocar a soja, vai ser ruim de novo, mas depois as coisas tendem a melhorar, porque é só o Brasil que tem soja para vender em grande quantidade. Estados Unidos diminuiu a produção em 6 milhões de toneladas em relação ao plantou. A Argentina vai perder 27 milhões de toneladas, vai colher 23, ou seja, vai perder mais do que vai colher. Até a Argentina terá que importar do Brasil se quiser manter suas indústrias funcionando a pleno. Isso é um dado agora, para nós termos uma ideia, agora no finalzinho da tarde. Nas 2 primeiras semanas do mês de junho, nós exportamos mais soja, nós exportamos 61% mais do que todo o mês de junho do ano passado. Eu vou repetir, em 2 semanas, as 2 primeiras semanas do mês de junho de 2023,
nós exportamos 61% a mais do que todo junho do ano passado. E ainda faltam 2 semanas. Nós estamos com os nossos portos absolutamente trabalhando a pleno para Nós vamos escoar essa chegar a produção. 95 milhões, né, de soja exportada. E enquanto nós tivermos essa pressão imensa, é natural que haja uma queda nos preços. Agora, o que o produtor tem que olhar, olhando para frente, né? Olhando para a próxima safra em particular. E aí eu aprendi com o Tejon, vendo as palestras dele, que a única coisa, uma das únicas certezas que temos na vida é a mudança, né? A mudança é uma constante que nós temos que estar sempre preparado para ela e nos preparando para as mudanças que a vida nos apresenta. Gente, nós não damos conta da produção que tivemos em 23. Como é que nós vamos aumentar a área para 24? Percebe que talvez a gente tenha que dar uma parada para respirar? Para não passar o mesmo problema do ano que vem? Como isso é impossível coordenar, né? Porque as decisões são individuais, mas coletivamente é que afetam o resultado. Nós temos que começar a pensar em reorganizar fluxo de caixa. Eu não posso precisar de dinheiro no primeiro semestre. Não posso. Eu tenho que pegar como é que eu vou fazer isso? Bom, isso é gestão financeira. É olhar para o fluxo de caixa, é encontrar meios de precisar menos recursos na safra. Às vezes não fazer um barter vencendo num determinado momento, às vezes é tomar um crédito bancário ou um CRA, sei lá o que pode parecer um pouquinho mais caro, mas se eu me permite espichar um pouco mais e sair daquele período de comercialização mais intensa, ou seja, mecanismos dentro da gestão existem para amenizar um pouco isso. Agora, o produtor brasileiro precisa entender que nós organizamos ao longo de muitos anos um fluxo de caixa com vencimentos pesados no primeiro semestre, não contando com sazonalidade de preço, mas mudou. Agora nós temos sazonalidade de preço e temos que nos acostumar com isso, e temos que nos preparar para isso, e temos que mudar com a mudança, porque do contrário, nós tornamos um problema que já é grave ainda mais grave à medida que nós superofertamos num determinado período. Antônio, Marcelo, você sempre fala que o produtor quebra na alta, né? Aliás, parabéns de novo pela sua reafirmação de que o preço lá fora não mudou, mudou aqui, e essa janela aí é positiva. Quer dizer, provavelmente vai ter camarada que vai ter problema, né? Entusiasmado, tal. Eu conheço amigos que pela primeira vez na vida plantando, então não tem muita noção. Aí ficam reclamando agora que o preço foi para 110. Pela primeira vez na vida plantando. Antônio, quer dizer, e Antônio Marcelo, porque eu vi a Letícia também, quer dizer, o recado é: vamos para frente, continua com a gestão, com a tecnologia, né? Ou seja, não é para ficar com medo, aí apavorado, e não. Essa é a síntese, pessoal. O agronegócio ele é feito de ciclos e nós precisamos nos adaptar a eles. Gostemos ou não dos ciclos que se apresentam, nós precisamos nos preparar. Por isso que quando as coisas estão muito boas, eu estou vendendo bem, colhi bem, plantei com custo mais baixo, tem um lucro extraordinário, aquele recurso não é para sair investindo, crescendo, expandindo, sem antes preparar o negócio para as barrigadas que são naturais da própria atividade. Então, com aquele mesmo olho de dono que a gente olha para a lavoura com cuidado, com capricho, nós vamos ter que olhar para o fluxo de caixa, nós vamos ter que olhar para a gestão, nós vamos ter que olhar para os indicadores, porque do contrário, nós vamos criar o nosso problema no ano que vem. Nós precisamos diminuir o problema. Isso não depende de governo, isso não depende de entidades, isso depende da decisão das pessoas. Antônio, tem um livro que chama Escassez e Abundância. E esse livro, ele explica muito bem essa questão que nós estamos vivenciando. Quando você tem vários anos de muita prosperidade, como nós tivemos no preço dos grãos nos últimos 3, 4 anos, isso dá uma situação de abundância e as pessoas passam a se preocupar menos com gestão, com controles financeiros, com fluxo de caixa e tal. E aí, quando você
entra num ciclo de escassez, você passa a ter olhos mais atentos para todos os detalhes da gestão, do planejamento, da estratégia, de quando comprar, se vou fazer um barter ou não vou fazer, se vou captar o dinheiro no banco, ou na trading, ou na revenda, ou na cooperativa, e etc, etc. Então, eu acho o seguinte, o ciclo de escassez, a gente tem que ver nisso uma oportunidade que a gente tem para ser mais eficiente em gestão. E se a gente for mais eficiente em gestão, os números, a rentabilidade vai aparecer novamente e a gente vai entrar de novo num ciclo de abundância. E qual que é a armadilha? A armadilha é que quando a gente estiver no ciclo de grande abundância, que a gente nunca esqueça a importância do planejamento, da gestão, dos controles, para a gente preservar as margens e fazer reservas, né? Por exemplo, eu costumo dizer que parte dos agricultores não gosta de ter capital de giro. O capital de giro, gente, é necessário para qualquer atividade econômica, para uma loja, para uma indústria e para a atividade agrícola não é diferente. Se você tem um bom capital de giro e vem algo desfavorável, você supera aquilo com relativa facilidade. Agora, se você está muito alavancado, bastante endividado e não tem nada de capital de giro, qualquer gripe que você pegar vai virar pneumonia, né? Então, a gente tem que tirar esses aprendizados. Então, esses sustos que de vez em quando nos negócios a gente leva, como o agricultor está levando agora, a gente tem que ver nisso a oportunidade da gente ser mais eficiente em gestão. E vocês podem ter certeza que isso vai passar. Ontem eu li uma previsão do USDA, que é o Ministério da Agricultura norte-americano, e ele já está dando para a safra 2023, 2024, um crescimento da produção de soja para 163 milhões de toneladas. Quer dizer, segundo o USDA, nós vamos colher esse ano 156 milhões de toneladas e o ano que vem 163 milhões de toneladas de soja. Mas esse é um número bem conservador. Sim. Sabe por quê, Marcelo? Porque se o Rio Grande do Sul, só basta o Rio Grande do Sul voltar a colher normalmente, já passa desse valor. Sim, concordo. E o aumento de área plantada, como é que fica? Aí o X, eu acho que eles não estão contemplando um grande ou um número significativo de aumento de área plantada, né? Mas ele está contratado, né? É isso que nos preocupa. E trazendo aqui também uma informação para os nossos produtores, nós, lá no olho do furacão, nós analisamos a situação, nos parecia que teria uma janela não para vender a 170, 180, mas melhor ali entre julho, agosto, setembro e outubro era o nosso número. E nós já começamos a ver, Marcelo, prêmios positivos a partir de agosto, o que me parece uma excelente notícia para o produtor. A partir de agosto, os prêmios estão positivos nos portos brasileiros. Tanto Santos, Paranaguá e Rio Grande já estão com prêmios positivos, o que sinaliza que provavelmente, se as coisas continuarem do jeito que estão, vai se confirmar aquela possibilidade de termos um momento melhor dentro dessa janela, agora cada vez mais forte a partir de agosto. Nós estamos com 45% da safra de milho nos Estados Unidos, 45%, numa área de estiagem, e 39% da safra de soja está em áreas de estiagem. Eles estão no início do ciclo ainda. Eu não acho que o produtor tem que sair aí imaginando que vai quebrar a safra americana. Dá com pouco chove, dá com pouco emparelho, nós já vimos isso acontecer 1000 vezes. Agora, inegavelmente, isso é um fator que pode, se confirmado, trazer uma situação melhor
para os preços, sobretudo os do ano que vem. Mas o produtor precisa olhar para o mercado hoje. Gente, aqui o Paulo César Carvalho nos lembrava agora mesmo que os prêmios para março do ano que vem estão negativos. Se eu sei disso, como é que eu vou travar preços para março, gente? Eu não sei se lá vai estar positivo ou negativo, não sei o que vai acontecer com a safra, mas isso já está sinalizando negativo hoje. Por que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Eu estou contratando preço ruim. Ou seja, eu preciso ter informações de mercado, eu preciso olhar para o mercado e tomar decisões no ano que vem que obedeçam à minha necessidade de caixa, e a minha necessidade é maior ou menor de acordo com o capital de giro, Marcelo. Por isso a importância de cuidar do capital de giro, como você muito bem lembrou agora, mas também observando uma estratégia de comercialização. Não dá para plantar sem saber aonde vai botar e como vai se virar para pagar as contas, porque elas estão sendo todas juntas num momento de sazonalidade que nos traz prêmios negativos. E este aprendizado desse ano nós precisamos levar para o ano que vem. Isso não é produção, isso é gestão. Letícia. Marcelo, gostei muito dos seus comentários aí do Antônio em relação, né, na época de vacas gordas que a gente tem que construir, na verdade, esse alicerce, né? E até ao incremento, né, da demanda por consultoria agora, né, Marcelo? Você que faz isso daí deveria ser construído como vacina, né? Como prevenção. Então, a gente está percebendo, sabe, Letícia, isso, o aumento da demanda desse tipo de trabalho, porque é aquela coisa, quando está todo mundo saudável, ninguém vai no médico, né? Agora, se der dor de barriga, dor nas costas, insônia, palpitação, aí as pessoas vão ao médico, né? Então, já passamos por esses ciclos tantas vezes, né, em várias culturas. Então, a agora, ideia de fazer uma boa gestão é importante. Agora, o que fica aqui, que nós não podemos, isso aqui nós podemos bater firme aqui, com segurança. Ninguém, o passado serve para nós como aprendizados, experiências e referências, mas as decisões precisam estar no presente e no futuro, porque nós estamos agora planejando a nossa safra 23, 24. Né? Nós temos que olhar o que vai acontecer daqui para frente. Como o Antônio falou, se março está com o prêmio negativo, nós temos que esperar mais um pouco, não podemos vender já com o prêmio negativo para março. Né? Então, são essas análises do que vai acontecer no futuro que vão balizar as nossas escolhas para a gente fazer, e não o que nós fizemos na safra passada, senão nós vamos continuar repetindo erros. Né? Na safra 21, 22, vendemos muito antecipado, na safra o preço subiu, perdemos. Na safra 22, 23, não vendemos nada antecipado, perdemos de novo. Né? Então, nós não podemos ficar repetindo esses erros e nós temos que olhar para frente. Marcelo, o Antônio fez uma análise do PIB na semana passada, falando da necessidade de estar integrado, né, com a infraestrutura. E hoje, mais uma vez, trazendo o excesso de oferta, então a baixa de preços que a gente está tendo. E teve Bahia Farm Show na semana passada, né, que aumentou quase 4% a mais em volume total de negócios fechados. Fechou em 8,2 bilhões. E foi impulsionada as vendas exatamente para o setor de armazenagem e estoque de grãos. Então, eu acho que já esse produtor, né, querendo vender a sua safra, se tiver uma boa gestão de fluxo de caixa, não precisar disso no primeiro semestre, mas também tem como armazenar, como estocar para não ter que vender a qualquer custo. A gente tem um problema aqui no Brasil em relação a isso, né? E na mesma Farm Show, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele confirmou a liberação de 3,6 bilhões de reais para as linhas do atual Plano Safra ainda, para ser contratado até o mês que vem. Então, até o final desse mês, né? Então, temos mais um dinheiro entrando aí, o que facilitou esse aumento de negócios,
e tomara que a gente construa essa estrutura e desenvolva cada vez mais. Letícia, muito bem colocado aí por você, e eu queria colocar um outro ponto aqui, que é um complicador dos empresários rurais ficarem muito atentos. Nós entramos já no El Niño, né? E eu li vários estudos, várias opiniões de meteorologistas e tal. Agora, 56% de chance para o El Niño ser bastante forte. 84% de chance para ele ser mediano. Agora, vamos torcer para ele ser fraco. Mas, independente disso, tá aí as informações, gente. O que isso tem que influenciar no planejamento de quem é agricultor hoje? O que essas informações impactam no planejamento? Se nós podemos ter um ano de muita chuva no Centro-Sul e menos chuva ou estiagens no Centro-Norte e Nordeste, nós precisamos ter atenção com isso, né? No planejamento da época de plantio, no planejamento da escolha das cultivares, que são mais tolerantes a excesso de chuva ou mais tolerantes à falta de chuva. Então, são providências que nós podemos tomar agora, no planejamento. Nós não podemos ser pego de calça curta, como diria o meu pai, que usava esse termo, né? Como se daqui 2, 3 meses isso fosse uma surpresa para nós. Isso já está aí, está em cima da mesa aí, o dado, o fato, né? Então, nós temos que planejar a safra 23, 24 com essas premissas de ter 2,5 a 3 graus de calor a mais nas nossas fazendas. Como que isso vai impactar o comportamento das nossas variedades de soja, ou dos híbridos de milho, ou da cultivar X de algodão, ou da cana-de-açúcar, ou do café? Então, isso, nós precisamos conversar com os agrônomos que dão assistência técnica para nós, que tipo de planejamento que nós podemos fazer para diminuir o impacto disso nas nossas vidas. Porque, muitas vezes, a informação está aí disponível para nós e a gente não faz nada. Né? Por exemplo... Segue aí, Letícia. Não, você começou falando sobre as universidades e sobre pesquisa, né? E a Embrapa desenvolveu agora um bioinsumo contra o estresse hídrico nas plantas. Então, também o produtor ficar atento, né? Você falou para procurar essas consultorias e os agrônomos ficar atento que tem novo no mercado. Esse Auras é resultado de mais de 12 anos de pesquisa, não tem concorrente ainda, e ela é feita a partir de uma bactéria extraída do mandacaru, presente nos solos da Caatinga. Então, também a gente pesquisar, procurar fazer parcerias com os institutos de pesquisas que nos trazem alguns benefícios aí para conseguir conter a falta de chuva, o excesso dela, e investir mais na pesquisa brasileira. A Letícia trouxe um ponto, Marcelo, lá no início da sua fala, que você complementou, e eu gostaria também de trazer um olhar. Às vezes, eu também tenho uma empresa de consultoria em gestão financeira, e às vezes a gente vê as pessoas procurarem em momentos como esse. Para muitas pessoas, Letícia, é tarde, não tem o que fazer. Porque se não tem instrumento para o consultor olhar e mexer os pauzinhos, se não tem pauzinhos, não tem o que fazer. Então, a gente precisa ter um olhar para isso sempre, e não só em momentos como esse. Esses momentos são bons para arrumar cliente, mas não vai ajudar nada as pessoas. Quer dizer, em muitos casos não tem o que fazer. Então não adianta, né? É frustrante para as duas partes. Por isso a importância de ter esse olhar perene a respeito da gestão, Marcelo. Muito bem colocado, Antônio. Isso é igual à saúde da gente, né? A gente tem que cuidar dela de forma preventiva
porque quando você descobre qualquer problema, está sempre a tempo de resolver ele com procedimentos bem mais simples, né? Agora, quando você vai em estado de coma ao médico, a chance de recuperação é bem menor, é bem mais complexo, é bem mais difícil. Ô, gente, o programa foi bem bacana, muitos temas aqui importantes, né? Mas o tempo passou muito rápido e já estamos aqui chegando no final e cabe a nós agora fazer a nossa rodada final aí. Vamos começar hoje com você aí, Tejon. Muito bom, pessoal. Excelente análise econômica e contando com o nosso economista extraordinário, Antônio Lafarçou, com uma visão sempre muito, muito lúcida, né? Parabéns. E poderíamos acrescentar que talvez esteja na hora da gente também entender que precisa ter um sistema e não depender de uma commodity só. Então, acho que tem aí um crescimento considerável para a integração lavoura, pecuária, florestas, com diversos itens, como eu acabei de visitar lá em Nova Canaã do Norte. Então, olhar tudo isso que a ciência já nos permite e também lembrar que tem o lado da proteína animal, né? Então, também, nossos amigos do frango, do suíno, do peixe, tem aí também uma importância muito grande nesse nosso processo. Um grande abraço. Diego Bellarmino, um abração. A turma toda lá de Colíder, o Caçula, lá de Santiago do Norte, outro pioneiro. Um grande abraço. E o Brasil é maior que o buraco, não tenho dúvida alguma. Antônio? Bom, já que vou falar depois do Tejon, eu quero bater num ponto que me parece muito relevante. Gente, nós não somos um país rico. Nós temos que investir o dinheiro que temos nas coisas corretas, que vão nos dar retorno mais rápido e que são mais concatenadas. Nós precisamos de planejamento, como o Tejon está toda hora aqui cobrando. Nós precisamos de planejamento. Nós aqui estamos falando de safra, mais safra, menos safra, aumenta, não aumenta, mas nós precisamos de infraestrutura. A Letícia trouxe os números lá da Bahia Farm Show mostrando um reposicionamento dos produtores investindo mais na infraestrutura dentro da fazenda. Mas nós precisamos mais de estradas, nós precisamos mais ferrovias, nós precisamos mais hidrovias, nós precisamos mais cooperativas, nós precisamos mais cerealistas, nós precisamos mais tradings, industriário, pare de alcançar um pires para pedir penico para governo. Tem um setor aqui que você pode vir junto, que a indústria tem que vir junto, fazer os investimentos corretos. Pare de pedir migalha para governo, para de pedir para aumentar imposto de importação, para Chain, para automóveis, para computadores, para celulares. Larga esse negócio. Tem um mar de oportunidades dentro do agronegócio, onde a indústria é importantíssima. Assuma seu papel de importância dentro de um setor que está perdendo dinheiro porque está faltando investimento depois da porteira. Letícia? Bem colocado. Programa ótimo hoje, né? Um monte de mensagem aqui da gente investir nas universidades, em pesquisa, em gestão, para proteger nossas margens, preservar essas margens em tempos de escassez. Então, maravilhoso aí para mim também foi uma aula com vocês três, Tejon, Antônio e Marcelo, e uma ótima semana a todos. Obrigado, meus amigos. Eu queria deixar o meu recado final. Amanhã e depois nós teremos o Anagro, que é um evento extremamente importante para o agronegócio brasileiro. Vão estar presentes cerca de 1.200 pessoas, e é um evento coordenado pela Syngenta, e com certeza será muito oportuno para se discutir pontos muito relevantes para o futuro e para o desenvolvimento do agronegócio. Parabéns à Syngenta pela iniciativa e fica aí o estímulo para as demais empresas do agro que realizarem eventos, informarem a gente aqui, que a gente vai divulgar, porque a gente acredita muito nessas iniciativas, porque isso aumenta a geração
de conteúdo e aumenta a possibilidade de um melhor planejamento, um melhor desenvolvimento da nossa cadeia produtiva. Obrigado a todos, mais uma vez a todos os namorados e namoradas, uma noite especial e a gente se vê novamente aqui na próxima semana com mais um programa Conexão Campo Cidade. Abraços a todos, boa semana.